Oi, turma! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para nossa última videoaula antes do encerramento deste semestre. Vocês já sabem que a gente vai encerrar o semestre agora no mês de setembro e que vocês vão ter que fazer uma atividade, além daquelas que nós já passamos para vocês, para que a gente tenha condições de fazer o encerramento da parte teórica e das aulas dadas durante esse período de pandemia, de isolamento. Então, a minha proposta aqui hoje para vocês é fazer uma pequena revisão de acordo com o que a gente viu nas nossas aulas e com o que vai cair nessa atividade. Vocês precisam ver as aulas para fazer as atividades. Aqui eu não vou dizer tudo, eu vou falar um pouquinho do básico. Além do que, para vocês fazerem aquela atividade que já está prevista, que eu passei na nossa última aula, melhor, na penúltima aula, para vocês entregarem até o dia 15 de setembro, que agora é até o dia 14 de setembro, vocês precisam assistir às aulas completas sobre cada um dos assuntos ou cada uma das correspondências que vocês precisam fazer. Então, as nossas atividades, elas vão valer a pontuação das aulas, todas que a gente viu, e essa atividade que vai ser passada para vocês ainda esta semana, até o dia 4 de setembro, porque eu não sei que dia vocês vão assistir essa videoaula, tá? Pode ser que seja depois disso. Então, até o dia 4 de setembro, vocês estarão com a atividade que vai fazer o fechamento do semestre. Bom, meninas e meninos, nós vamos encerrar, então, com essa atividade e o tema dela são as nossas últimas aulas, aquelas aulas que vocês ainda não fizeram atividade. Então, os temas serão os tipos de textos, descrição, narração, dissertação e relatório, e as correspondências, tanto a parte de conceitos, quanto a parte de entendimento de para que elas servem, como que elas são feitas. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena revisão hoje, repetindo, isso não faz com que vocês não assistam às outras aulas. Essa é um condensatório, então ela é menor, não tem tanta explicação quanto as outras. Então, primeira coisa, nós temos então 4 tipos de textos estudados aqui nas nossas videoaulas. A descrição, a narração, a dissertação e o relatório. Tá? Então, a descrição, como nós vimos, ela serve, obviamente, para descrever. Né? E o que é descrever? É relacionar, enumerar, ordenar o quê? Características que podem ser positivas ou negativas de alguém, de algum objeto, de algum animal, de algum lugar. Essa descrição, ela pode ser objetiva ou pode ser subjetiva. No exercício da profissão de vocês, ela deve ser sempre objetiva. Ela não deve ser subjetiva. Vocês lidam com o tratamento de pessoas que estão com alguma enfermidade. Então, nesse momento, vocês precisam cuidar objetivamente daquela pessoa, entendê-la objetivamente, conversar com ela de maneira objetiva, dar as explicações de maneira objetiva, as descrições que vocês fazem, sejam dos sintomas, sejam das doenças, sejam dos equipamentos, sejam da prescrição médica, todas têm que ser o mais objetivo possível. A descrição objetiva é aquela que é técnica, que é prática, que é ligada à objetividade, que é ligada à razão, que é ligada ao pensamento, aquilo que é próximo do que é real. A subjetiva é ligada às emoções, é ligada aos sentimentos, é ligada ao coração.
E aí vocês me perguntam, ai professora, nós não podemos ser afetivos, a gente não pode sentir, não, podem. Mas no trato, na lida com o paciente, vocês precisam ser objetivos na execução do trabalho de vocês. Vocês podem, devem ter empatia e serem compreensivos. Mas no momento em que vocês vão lidar com as pessoas, essa afetividade existe, mas você precisa ser objetivo com aquela pessoa. Até porque, se você for muito sentimental, for muito emotivo, você vai acabar ficando com pena das pessoas e aí a sua atuação pode ser afetada. Com relação aos textos, não há o que discutir, porque no texto técnico objetivo não existe a afetividade no texto. Então, ele é criteriosamente objetivo. Então, se você vai descrever os sintomas, isso escrito, dos sintomas de alguma doença, objetivo. Se você vai descrever as ações feitas com o paciente, objetivo. Se o paciente é todo emotivo perto de você, contando os sintomas dele, você tem que transformar isso de maneira objetiva para constar nos documentos que você preenche. Então, a descrição objetiva é que é importante para vocês. Depois da descrição, nós vimos, então, a narração. Narração, como o próprio nome diz, é o ato de narrar. E o que é narrar? É contar uma história, contar um fato, contar um acontecimento. Você pode contar essa história, contar esse fato, esse acontecimento no passado ou no presente. Enquanto ele está acontecendo. E na profissão de vocês, é isso que vocês fazem. Quando vocês estão preenchendo os formulários de leito, quando vocês estão recebendo os pacientes, o que é que vocês fazem? Vocês relatam, vocês contam. Então, a narração, ela pode ser um relatório. No caso de vocês, o relatório é narrativo. Porque vocês vão colocar, relata o paciente que sente dores abdominais desde tal dia. Então, você está contando o que o paciente está te contando e você está registrando isso. Então, a narração na profissão de vocês, ela é importante porque vocês vão registrar o que o paciente conta. Vão registrar as ações que vocês fazem. Então, o relatório, ele é a narração de vocês. E para um texto ser narrativo, ele precisa de 4 elementos principais: o personagem, o tempo, o espaço e o narrador. O personagem, ou os personagens, ou as personagens, são as pessoas envolvidas naquela ação. São as pessoas que estão na narrativa, que estão naquela história que está sendo registrada, naquele fato que está sendo registrado, naquele acontecimento que está sendo registrado. Então, esses são os personagens ou o personagem. O tempo, que é o momento em que aquelas ações que estão sendo narradas acontecem. Então, quando o paciente começou a sentir as dores? Quando essa história aconteceu? Quando é que ele procurou vocês? Toda vez que você vai relatar ou narrar alguma situação, você precisa ponderar quais são os momentos em que é importante que você registre. A evolução de um tratamento, ou a evolução de uma doença, ou a evolução de diagnósticos são importantes. Quando ou de quanto em quanto tempo isso aconteceu também são importantes. Então, é preciso que você tenha atenção para o tempo, para quando aquela situação que você está registrando aconteceu. O quando é importantíssimo. Onde que essa ação aconteceu, que é o espaço onde essa ação aconteceu.
Em que local isso aconteceu? Se o paciente teve uma queda, se o paciente sofreu um acidente. Então, isso tudo são situações em que o espaço, o local são importantes. Então, a narrativa, ela deve levar em consideração o personagem, o tempo, o espaço, e faltou o último, que é o narrador. O foco narrativo, quem conta essa história? Eu posso contar a história de mim mesma, ou eu posso contar a história de outros. Quando eu conto a história de mim mesma, eu estou narrando em primeira pessoa. Quando eu conto a história de outros, eu estou narrando em terceira pessoa. E aí, o que acontece, gente? Numa situação de narrativa de relatório de vocês, vocês vão contar normalmente a história de outras pessoas. Em algumas situações, sim, vão contar acontecimentos com vocês. Quando houver alguma denúncia, quando houver algum tipo de processo administrativo, ou qualquer coisa desse tipo, vocês vão ter que contar a história de vocês. Mas, normalmente, vocês vão contar a história de outros. Então, é importante que quem está contando seja percebido naquele relatório. Como é que você vai ser percebido no relatório narrativo no momento do seu trabalho? Na hora que você assina. Na hora que você coloca seu nome, as pessoas sabem que é você quem contou aquela história, é você quem registrou aquele fato, é você quem registrou aquele acontecimento. O nosso quarto texto, porque eu juntei a narrativa com o relatório, tá? Eu estou falando que essa aula vai ser um pouco mais condensada. O próximo é o dissertativo. Como eu disse, é o que vocês menos têm contato no dia a dia do trabalho. Porque é um texto em que você expõe um assunto ou expõe uma ideia no sentido de defender aquele ponto de vista. É diferente, gente, de narrar. Narrar, você conta uma história, você pode até tentar defender qual história estava certa. Mas aí não é uma dissertação. Uma dissertação, você expõe um tema e defende a ideia daquele tema. Então, é a exposição de um assunto e não de um fato, não de uma história, não de um acontecimento. É um assunto, um tema. Então, a dissertação, ela, como qualquer outro texto, ela precisa ter princípio, meio e fim. O que acontece? O princípio, meio e fim numa dissertação, ele chama-se introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto descritivo nem sempre vai precisar ter o princípio, meio e fim. Se você fizer uma descrição por tópicos, se você fizer uma descrição preenchendo formulários, ele vai ter o princípio, meio e fim. A narrativa sempre tem uma ordem de acontecimentos. Ela tem sim uma sequência. A dissertação, o relatório também tem uma sequência. A dissertação, ela obrigatoriamente tem que ter o princípio, o meio e o fim. A introdução, que é onde se coloca o assunto, o desenvolvimento é onde você vai argumentar ou explicar aquele assunto, e por fim a conclusão, onde você faz o encerramento do seu tema, o encerramento do seu assunto. E todos os tipos de textos, gente, eles precisam responder a 4 perguntas básicas. O que, quando, onde e quem. Tem muito a ver com aquele personagem, tempo, espaço e o foco narrativo. O que, quando, onde e quem. Todos que pegarem um texto oficial, um texto ligado à profissão, eles precisam encontrar as 4 respostas para essas perguntas. O que, quando, onde e quem. O que aconteceu? Ou o que é isto que eu estou lendo? Isto é uma dissertação? Isto é uma narração? Isto é um texto descritivo? O que está escrito nessa dissertação? O que está escrito nesse texto descritivo? O que está escrito nesse relatório? Qual que é o assunto dessa descrição? Então, o assunto, que é o que, ele precisa estar claro. Quando você faz um relatório, esse o que, ele pode vir de diversas maneiras, inclusive com relação ao título. Relatório de acompanhamento de paciente, relatório de visita domiciliar.
Então, tem várias possibilidades para que você identifique o que no documento que você está fazendo. Depois de o que, a gente tem que se preocupar com o quando, que é o lugar. Ou melhor, que é o quando aconteceu, que é o tempo. Então, o tempo da história, o tempo da descrição, o tempo da narração. E esse tempo, gente, na profissão de vocês, ele vai ser contabilizado muito em horas. Então, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, no plantão do dia tal, de meia-noite até, de 6 horas da, 18 horas do dia tal, até às 6 horas do dia tal. Então, esse tempo é horário e dia. Você precisa ter também a competência de definir o que é importante colocar. Se é só a data, se é a data e horário. Agora, tem alguns textos que obrigatoriamente você vai preencher e é obrigado a colocar horários, é obrigado a colocar o dia. Esses que eu estou dizendo são para aqueles que são feitos de maneira que não tenha formulários a serem preenchidos. Quando tem formulário, você segue formulário e a maioria deles vem com dia, com certeza, e alguns deles com horários. A próxima pergunta, o onde, é o local onde se identifica o que está sendo narrado naquele texto. Esse local, ele pode vir no cabeçalho de um formulário, no cabeçalho do documento, do papel que você faz. Pode ser indicação do estabelecimento onde você trabalha, do setor onde você trabalha, da ala onde você trabalha, da sala onde você trabalha, do setor em que você está atuando. Então, pode constar lá que é Hospital Casa de Caridade Manuel Gonçalves de Souza Moreira, ala C, sala tal. Pode ser Unidade Básica de Saúde do bairro tal. O que importa é a identificação deste local. E, por fim, quem? Quem são os envolvidos naquele documento ou quem produziu aquele documento. Cada um deles vai dar uma possibilidade para vocês. Mas o que vocês não podem deixar de compreender é que esses 4 elementos precisam constar nos seus documentos. O que, quando, onde e quem. Toda vez que você faz um documento, você precisa identificar-se, ou qualquer documento que você pegue, que seja de uma outra pessoa, ele precisa estar identificado e assinado. A identificação, então, é o nome, o cargo e matrícula. Você vai, ao longo da sua carreira e nos lugares em que você for trabalhando, você vai ver como funciona a dinâmica da postagem de nome, cargo ou função e da matrícula. A maioria dos estabelecimentos ou das instituições ligadas à saúde exigem que você, ao produzir um documento, coloque a sua matrícula. Coloque o seu registro. Toda vez que você assinar um documento, você precisa se identificar. E aí você assume a responsabilidade por aquele documento. Então, nós vimos aqui os 4 tipos de textos com os quais vocês podem lidar no dia a dia. Agora nós vamos para os tipos de correspondências oficiais que vocês vão ter contato no dia a dia de trabalho. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros textos. Vou trabalhar algumas, que são as que vocês mais têm contato. E antes disso, a gente precisa relembrar: correspondência oficial é aquela ligada ao ofício que a pessoa exerce. E ofício quer dizer o quê? Um dos significados de ofício
é ocupação da pessoa. Então, o ofício pode ser a ocupação da pessoa, pode ser um tipo de documento e pode ser um tipo de papel. Então, a correspondência oficial, ela pode ser interna ou externa. A interna é que fica circulando, que é trocada dentro da empresa, da instituição que a emite. Então, ela é trocada entre os setores da instituição. Então, suponhamos que vocês trabalham ou irão trabalhar numa prefeitura, numa secretaria de saúde, num PSF, numa unidade básica de saúde. E aí, os documentos que são produzidos neste estabelecimento, se eles são para a própria instituição, para setores diferentes dentro da própria instituição, eles são correspondências internas. Então, suponhamos que o setor de odontologia encaminhe uma correspondência para a farmácia básica. Suponhamos que a coordenação de saúde encaminhe um documento para a farmácia básica. Então, esses documentos, essas correspondências são trocadas entre o mesmo grupo de trabalho. Então, é uma correspondência interna. Agora, suponhamos que esse mesmo setor encaminhe documentos para fora da Secretaria de Saúde, no sentido, gente, que não, a Secretaria de Saúde ela pertence às prefeituras. Então, tudo que for trocado dentro da Secretaria de Saúde ou dentro dos órgãos da prefeitura é interno. A prefeitura é uma instituição que tem vários setores. Esses setores têm outros setores dentro deles. Se a Secretaria de Saúde encaminha um documento para a Secretaria de Administração, ainda é interno. Agora, se a Secretaria de Saúde encaminha um documento para o hospital, aí já não é interno. É uma correspondência externa. Se o hospital manda uma correspondência para a prefeitura, é correspondência externa. Se ele manda uma correspondência para a Secretaria de Saúde, é uma correspondência externa. Porque ela está vindo de fora. Ela não está circulando dentro das unidades da Secretaria de Saúde ou da prefeitura. Então, a correspondência externa pode ser tanto quando ela é emitida, quanto quando ela é recebida. Ela vai ser externa. Se ela é de um outro setor que não é aquele daquele grupo. E aí, professora, como é que eu vou saber isso? Existem organogramas que vocês vão ter contato quando vocês estiverem trabalhando. O CNPJ da instituição onde você atua pode ser um indicativo disso. Mas, por exemplo, o Fundo Municipal de Saúde de qualquer prefeitura, ele tem um CNPJ específico. Que verbas específicas vão para ele e devem ser gastas com aquele CNPJ. Mas ainda assim, o Fundo Municipal de Saúde, ele é do grupo da prefeitura. Ele pertence à Secretaria de Saúde e pertence às prefeituras. Isso não só em Itaúna, gente, em qualquer lugar. Tá? Os fundos municipais de saúde, eles pertencem ao grupo do Executivo Municipal. Então, eles, mesmo que tenham outro CNPJ, eles são do mesmo grupo. Por isso que eu disse que pode ser um indicativo. É uma maneira de você compreender se é do mesmo grupo ou não. Mas com o tempo, não se preocupem que vocês vão pegando isso e vão sacando exatamente como que funcionam essas questões. Então, correspondência interna que circula dentro da empresa ou dos vários setores da empresa, mesmo que essa empresa tenha vários prédios, como é o caso, por exemplo, da Secretaria de Saúde, que tem unidades básicas de saúde esparramadas pela cidade inteira, como é o caso de prefeituras, que tem vários lugares onde funcionam várias sedes, ainda assim, nós não estamos falando de correspondência interna e externa em razão de prédios, e sim em razão de estabelecimentos, em razão de instituições. Tendo isso claro, os documentos com os quais vocês mais vão ter contato são os memorandos e as cartas simples. Documentos, quando eu falo, gente, estou falando das correspondências, que é o que nós estamos vendo agora. Tá? Não são documentos legais, não são normas, nada disso. São as correspondências, que é o que a gente está vendo. Então, quando você recebe ou emite uma correspondência, tá? Você vai produzir, você vai
confeccionar ou responder um documento oficial, uma correspondência oficial, que compete a você fazer isso, ou que a você foi delegada essa função. Foi dada a você essa função, mesmo que às vezes você não assine esse documento. Tem muito isso, gente. Alguém faz documento, produz, coloca o nome do coordenador, do chefe, e esse chefe é quem vai assinar o documento. Então, vocês precisam, mesmo que não façam, conhecer os tipos de documentos, correspondências que vocês vão atuar, que vocês vão utilizar. Então, as mais comuns são os memorandos e as cartas simples. O memorando, ele é uma correspondência que tem que ser numerada, que pode ser feito em formulário específico da unidade onde você trabalha, ou pode ser feito digitado. A questão é que o memorando ele serve para fazer solicitações, para fazer informações, ele tem uma série de objetivos. O que define uma correspondência, gente, não é o assunto dela, e sim é como ela vai ser feita e onde ela vai ser feita e para quem ela vai ser feita. Então, o memorando, ele é trocado entre chefias, entre coordenações, entre gerentes, entre diretores, entre chefes. Ele é trocado entre chefias. Tem uma numeração sequencial que deve ser observada ao longo de um ano. Quando chega no ano seguinte, muda. Se essa numeração começa tudo de novo, tá, em razão do ano. Então, tem que identificar o número e o ano ao qual ela pertence. Diferentemente, a carta simples, ela não precisa ser trocada entre chefias. Ela pode ser trocada entre pessoas de qualquer posição, qualquer função ou qualquer cargo. Ela não precisa ser numerada. Não há necessidade de numeração. Mas tanto um quanto o outro, gente, tanto no memorando quanto a carta simples, precisam de data, precisam de identificar quem foi que emitiu, para quem que ela está indo, qual que é o assunto que está sendo dito e quando aquilo foi feito e onde aquilo foi feito. Então, o que, quando, onde, quando, o que, quando, onde e quem tem que estar sempre nesses documentos. Tem que ter essa identificação. Memorando e a carta simples precisam ser assinados. Eles não podem sair de um lugar ou chegar no seu destino sem a identificação de quem é a pessoa que produziu ou que assinou ou que tem a responsabilidade sobre aquele documento. Então, é preciso que vocês tenham esse cuidado no momento em que vocês forem emitir, receber ou responder qualquer tipo de documentos, correspondências que vocês emitam ou então recebam. Já uma circular não precisa de tantos detalhes. Ela pode ou não ser numerada. Vai depender do que seja circular e de qual é o tipo de orientação que o setor onde você trabalha te pede para fazer ou tem como praxe fazer. Então, pode ou não ser numerado. A data ou o quando nesse documento, ele é um pouco mais aberto. Você pode colocar, por exemplo, a indicação no corpo do documento dessa circular. Uma data até o dia 14 de setembro de 2020, todos os alunos do Colégio Técnico Teorema deverão entregar suas atividades para o encerramento do semestre. Atenciosamente, a direção, setembro de 2020. Então, nós temos aqui a identificação de uma data limite para entrega. Não é obrigatório colocar a data de emissão. Seria bom, mas não é obrigatório. Porque eu já tenho ali a identificação de qual data vai ser. Mas, professor, isso é muito confuso. Não é, gente. Com o passar do tempo, vocês vão tendo essa malícia, essa compreensão do que é importante e o que não é importante, do que é obrigatório e o que não é obrigatório. Tudo que vem por norma legal é obrigatório. Tudo que é normatizado por linguagem, por estética, isso é o que se deve fazer.
Eu disse a vocês que vocês têm que ter cuidado com os documentos que vocês emitem, porque vocês não podem comprometer a si próprios. Então, quanto mais informações você conseguir colocar num documento, numa correspondência oficial, para que o outro compreenda completamente o que você precisa, ou a sua resposta, ou o seu pedido, ou a sua informação, você deve colocar. Lembrando que a gente não pode ser nem muito lacônico, nem muito prolixo. Lacônico é aquele que não fala quase nada. Prolixo é aquele que fala demais. Lacônico fica faltando informação, fica a dúvida. Prolixo tem informação demais e as dúvidas permanecem por causa do tanto de informação que tem. Então, é preciso que você encontre o meio termo para que isso fique bem claro. O ofício, que é um outro tipo de documento, ele é um documento um pouco mais formal, um pouco mais técnico. Então, ele é sempre trocado entre as chefias das instituições. Então, esse ofício, ele vai ser correspondência externa. Os ofícios são encaminhados de um gerente de uma instituição para o gerente de outra instituição, para o diretor de uma instituição e o diretor de outra. O ofício, ele tem que ser numerado também anualmente, igual é o memorando. Passou aquele ano, começa a numeração no ano seguinte. Tem que ter identificação de para quem ele é encaminhado, então o destinatário, e quem está enviando, o emissor, o remetente. Então é preciso que, no ofício, o assunto esteja claro, a data esteja clara, a identificação de para quem é esteja clara, a identificação de quem assinou esteja clara, porque ele é um documento um pouco mais formal. Ele tem os mesmos objetivos, gente, de pedir informações, de fazer solicitações, de requerer alguma coisa. Como eu disse para vocês, não é o que será tratado que vai definir a correspondência, mas sim para quem ela vai ou quem a emite. Então, é preciso pensar qual que é o melhor documento, qual é a melhor correspondência para eu fazer para essa pessoa. Lembrando, para cada tipo de pessoa, nós temos um tipo de tratamento. Então, se eu vou tratar com alguém que é abaixo do nível do prefeito, mesmo que ele seja o dono da empresa, eu vou usar o ilustríssimo senhor ou ilustríssima senhora. Eu vou usar vossa senhoria para o ilustríssimo senhor ou vossa senhoria para a ilustríssima senhora. Eu não vou chamar ninguém de você. Numa correspondência oficial, a gente não trata as pessoas como você. Do mesmo jeito que quando você estiver atendendo alguém, como um paciente, você vai tratá-lo ou tratá-la, né, com um pouco mais de respeito, um pouco mais de formalidade. A não ser, gente, não se esqueçam, a não ser que essa pessoa seja uma criança, que você comece a tratá-lo de senhor ou de senhora e ele te peça, que o ambiente for um pouco menos formal, ele te peça para não tratá-lo de senhor nem de senhora. Mas, normalmente, é o senhor e a senhora. O você, ele é informal. Então, você não vai tratar as pessoas numa correspondência de você. É sempre vossa senhoria, quando a pessoa for ilustríssimo senhor ou ilustríssima senhora. Então, sempre vossa senhoria. E, gente, vossa senhoria tanto para homem quanto para mulher, tá? Não é vossa senhoria só para mulher, não. É tanto para homem quanto para mulher. Vossa Excelência para o Excelentíssimo Senhor, no caso, o prefeito, o presidente da República, o presidente da Câmara. O Vossa Senhoria, a gente abrevia. Você não escreve o Vossa Senhoria por extenso. Professor, tem algum problema se eu escrever? Nenhum. Se quiser escrever, pode escrever Vossa Senhoria por extenso. Não tem problema.
O Vossa Excelência, a mesma coisa. Se você quiser escrever por extenso, não tem problema. O normal é escrever abreviado. O Vossa Excelência V.EXA. Mas se você quiser escrever por extenso, a pessoa vai ficar até feliz por ter usado toda a pompa ao tratar com ela. Tá? Você não vai ser penalizado por isso, não. Então, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, o Ilustríssimo Senhor, Ilustríssima Senhora, são as formas de tratamento para que você, então, produza os seus documentos, as suas correspondências oficiais. Outros documentos com os quais vocês vão ter contato são os documentos ligados à profissão mesmo. Nós não estamos falando mais de correspondências. Estamos falando dos formulários que vocês preenchem, os documentos que são inerentes ao exercício da profissão de técnico em enfermagem e de auxiliar de enfermagem e de enfermeiros e de coordenadores de saúde. Então, quando você estiver no seu local de trabalho, vão ter inúmeros formulários para que você preencha. Esses formulários podem ser apenas de marcar, ou podem ser de marcar e de escrever, ou podem ser apenas de escrever. Então, é preciso que você tenha uma competência linguística para fazer isso. Porque não é só colocar xizinho nos lugares. Você precisa compreender aquilo que é para ser escrito. Você precisa compreender como preencher aquele formulário. Então, gente, todo cuidado com a língua portuguesa, seja ela escrita, seja ela falada, vai ser muito importante na profissão de vocês. Vocês precisam adquirir essa competência, porque eu espero muito que vocês progridam bastante na vida de vocês, e quando vocês começarem a exercer a profissão, vocês vão ver que não é só administrar medicamentos, não é só dar banho de leito, não é só aferir a pressão, vai muito além disso. Nós não tratamos aqui nada da questão da afetividade, mas eu tratei com vocês, nas nossas aulas anteriores, a questão da empatia. O que é empatia, gente? É se colocar no lugar do outro. Para quê? Para que você compreenda esse outro na situação em que ele está. Até porque, como eu já disse muito para vocês, vocês estarão naquele lugar por escolha. Vocês vão estar no hospital, no posto de saúde, no asilo, na casa de repouso, cuidando de um idoso por escolha. E vocês não vão falar que não é uma escolha. É uma escolha. Vocês escolheram fazer o curso na área da enfermagem. Vocês escolhem trabalhar nessa área. Não é uma escolha. As pessoas com quem vocês lidam, os pacientes ou os clientes, não são por escolha. Mesmo que seja, por exemplo, numa clínica de estética, que aí sim tem um pouquinho de escolha, né? Que a pessoa vai para fazer algum tratamento estético e tudo, você vai cuidar dessa pessoa em razão de alguma prevenção ou alguma correção do que aconteceu, também por escolha sua estar ali. Então, gente, na hora de lidar com o paciente ou com o cliente numa situação de clínica de estética, numa situação de cuidado pessoal particular, você deve sempre se preocupar com o cliente ou paciente. Sem esquecer que você precisa registrar os acontecimentos. Sem esquecer que você vai usar a língua portuguesa, seja ela oral, seja ela escrita, o tempo todo. Então, meninas e meninos, valorizem bastante a língua que vocês usam. Valorizem bastante o aprendizado que vocês adquiriram durante esse primeiro módulo na área de português. Eu me lembro que na primeira aula eu disse para vocês, olha, vocês vão estudar português e matemática no curso de enfermagem.
E aí vocês vão percebendo ao longo da profissão de vocês, ao longo do exercício da profissão de vocês, a importância dessas duas disciplinas. Com o passar do tempo, gente, vai ficar fácil. Tá? Quando vocês estiverem lá 3, 4 anos de profissão, vai ficar fácil. Porque vocês já conhecem a maioria dos formulários, já conhecem como proceder na hora de registrar, vocês já aprenderam com os colegas de trabalho na prática, mas é importante vocês se atentarem. Tudo que precisa constar está aqui. Isso aqui está claro para uma outra pessoa ler. O registro que eu fiz no meu plantão é o suficiente para a troca de plantão? Eu cumpri o que as normatizações e legislações dizem a respeito deste documento? Tendo isso em mente, gente, vocês vão longe. Tá? E eu sei que vocês vão longe. Galerinha, então nós estamos encerrando por aqui. Em outubro, a gente deve se encontrar, não sei se virtualmente, não sei se presencialmente. Talvez, se for necessário, a gente vai ter outro encontro ainda em setembro. Mas, a princípio, essa é a nossa última aula virtual. Então, a gente precisa pensar que o semestre está acabando, vocês têm que fazer as atividades para a gente, então, poder ter nota para passar para vocês. Então, galerinha, a atividade que eu já mandei, que é aquela de confecção dos documentos, correspondência, e a que está sendo enviada para vocês, vão fazer o encerramento do nosso semestre. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês fisicamente o tempo que nós estivemos. Virtualmente também, embora não exista um feedback muito rápido. E a gente se encontra. Beijos. Tchau, tchau.